Graças a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, você que está chegando aí a esta live, que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Paz do Senhor, pastor Cláudio. O que aqui, irmão? Faz favor aqui. Põe no microfone. Pastor Cláudio está Paz do Senhor. aqui. Maravilha. Pastor Cláudio, como é que você está? Tudo bom? Bom demais, graças a Deus. Maravilha. Só me tira uma dúvida. Eu estou meio na dúvida aqui, é Cláudio Barbosa ou Cláudio Alves? Claudimilson Alves Barbosa. Cláudio Mills. Lembrei agora dos irmãos lá da região dos buracos aí. O bispo Cláudio. Glória a Deus. Pastor Cláudio, então seja bem-vindo, pastor. É uma honra, um prazer muito, muito grande receber aqui mais uma vez e sempre é uma honra, né? Obrigado já. Desde já agradeço o irmão aí por ter aceitado o nosso convite para mais uma vez ser um canal de bênção aqui neste canal, trazer uma palavra no nosso coração. Então seja bem-vindo, pastor Cláudio. Amém, pastor Carlos. Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui. E maravilha. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para nós, hein? Vai ser muita bênção. E só para pontuar, pastor Cláudio, rapaz, o assunto é muito interessante. O que o senhor acha? Qual é a sua expectativa aí a respeito desse tema? É de fato relevante para os dias atuais? Será que é importante, é relevante somente para as pessoas que estão fora da presença de Deus ou também para nós que estamos na presença de Deus? Como está aí a sua expectativa a respeito desse tema para hoje? Então, pastor Carlos, foi importante essa pergunta aí, né? Porque às vezes as pessoas acham que suicidar, né, é coisa apenas de pessoas ignorantes, de pessoas mal amadas, coisas semelhantes, né? Uhum. Mas a gente vai ver já nos primeiros textos que nós vamos estar lendo aqui sobre pessoas inteligentes que têm tirado a própria vida, né? Que tiraram a vida. Na Bíblia, né? Eu creio que foi um dos primeiros suicídios, né, que eu consegui encontrar aqui na palavra de Deus. E a gente tem visto muitas pessoas bem-sucedidas, né, tirando a própria vida, né? Então, o que me inspirou bastante quando o irmão me chamou para a gente fazer essa live, né? Fazer uma live, né? Não tinha um tema ainda. Então, na mesma hora que o irmão falou, já me veio na mente falar sobre esse assunto, né? A gente, aqui na nossa cidade, nós temos perdido muitas pessoas através do suicídio, e um dos que recentemente a gente perdeu também um grande amigo, né, e colega de serviço aqui, qual eu trabalhei muitos anos aqui com ele, lado a lado aqui, né, uns 15 anos mais ou menos. E as pessoas perguntam assim, mas o que leva a pessoa, o que passa a gente sempre vê esses comentários, o que passa pela cabeça de uma pessoa para tirar a própria vida? O que leva a pessoa a fazer isso, né? Então, às vezes a gente olha assim para uma pessoa, quando às vezes a gente vê que aquela pessoa ele está totalmente numa situação complicada, aí você fala, tinha razão, né? Mas às vezes você vê que a pessoa está bem com a família, está bem sucedido, está num bom trabalho, está assim numa situação muito ótima, e de repente acontece esse tipo de coisa, as pessoas ficam comentando, né? Ficam perguntando, né? É uma coisa, assim, tem pessoas que não demonstram, né, pastor Cláudio, mas às vezes pessoa do nosso lado, né? Só um momentinho. Depois você passa a placa para mim. Então, às vezes, pastor Cláudio e irmãos que nos acompanham, às vezes tem pessoas depressivas, uma depressão tão forte, ou com a mente cheia de pensamentos, às vezes do nosso lado, né? Porque tem pessoas que é mais reservado, tem pessoas que não se demonstram,
E aí, quando vai ver, a coisa está num grau já só Deus mesmo fazer um milagre. Né? Por isso, pastor Cláudio, que eu acho interessante e importante os irmãos que estão nos acompanhando compartilhar aí para o máximo de pessoas possível, porque eu creio que através da palavra, Deus vai usar o Senhor hoje aqui, vai ajudar muita gente, né? Muita gente, tanto no contexto cristão, como também as pessoas que não estão na igreja, né? Então, meu querido pastor Cláudio, fique à vontade aí, tá bom? E olha, Amém. se às vezes a minha tela apagar aqui, ó, assim, não se assuste, tá bom? Eu vou estar aqui acompanhando o irmão, tá? E o meu microfone, às vezes eu vou desligar meu microfone aqui para não atrapalhar o irmão aí, porque de vez em quando a gente dá uns glória aqui, aí para não atrapalhar o irmão, tá bom? E pode ficar à vontade, pastor Cláudio. Na hora que o irmão Glória a Deus. terminar a mensagem, aí eu entro aqui de volta, tá bom? Amém. Graças a Deus. Então, isso aí, pastor Carlos. Eu tive mais cedo aqui, né? Assim, dando uma estudada, né? Assim, sobre algumas coisas que levam à causa do suicídio, né? É que eu comecei a descrever alguns aqui. Por exemplo, a rejeição, a falta de esperança, o não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo, né? Na vida eterna e a perdição eterna. Ignorância também, né? Então, eu sei que tem mais causas, né? Tem muitas causas, mas essas são uma das causas, né? São algumas das causas que a gente observa tanto na Bíblia como na vida de muitas que tem acontecido com várias pessoas esse tipo de coisa, né? A rejeição, né? São uma das causas. A pessoa se sente rejeitada, sente como que as pessoas não estão olhando a vida dele ou dela, né? Então, chega a acontecer esse tipo de coisa. E é muito interessante a gente também entender que muitas pessoas acabam tirando a vida por não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, não acreditar que existe vida após a morte. As pessoas não acreditar que depois desta vida aqui ainda prossegue para a eternidade a nossa alma, ou com Deus ou sem Deus, né? Então, quando a pessoa ele não acredita que existe vida após a morte, que nós temos que estar aqui preparado, que Jesus manda nós nos esforçar por entrar pela porta estreita, e a pessoa não acredita em nada dessas coisas, então, quando ele se encontra rodeado por problemas, por tristeza, rejeitado por alguém, aí ele fala assim: ah, eu vou dar um fim na minha vida, né? Porque assim as pessoas vão começar a ficar com dó, vai começar a lembrar de mim, né? Então, essas são uma das causas que mais acontece, é de as pessoas não acreditar que vai dar o fim de fato, né? Às vezes ou melhor, eles acreditam que quando se encontra rodeado de problemas, que quando eles praticar o suicídio, que vai dar um fim no problema, que os problemas vão acabar e que dali para frente, né, acabou tudo, né? Que morreu, acabou, né? Então, quando uma pessoa ele acredita na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, né, que existe após a pessoa partir daqui, existe a eternidade, ou com Deus ou sem Deus, aí a pessoa para assim, meu Deus, eu estou preparado para partir, né? Então, tirar a vida se torna não é uma opção para ele, né? Ele fala, não, eu posso fazer qualquer coisa, mesmo tirar a vida, né? Então ele acredita na palavra de Deus, e isso é muito importante. Jesus, em João, no capítulo 3, e no versículo 19, ele fala assim, aquele que crê, e fala para pregar o evangelho, aquele que crê no evangelho será salvo, aquele que não crê já está condenado, né? Lá em João, no capítulo 3, versículo 19. Então, é necessário que as pessoas acreditem de fato no evangelho, né? Eu quero ler aqui um texto e logo após nós vamos fazer a oração. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Samuel,
no capítulo 17 e no versículo 23. Aqui nós vamos ver, irmãos, pastor Carlos e todos os irmãos que estão nos acompanhando, que às vezes a pessoa acha que suicídio, tirar a vida, é coisa de pessoas da mente fraca, da cabeça fraca, isso e aquilo. Mas nós vamos ver aqui um homem que eu admiro muito, né? Um homem que a Bíblia chega a dizer que o conselho dele era como o conselho de Deus. Era um conselheiro, ele dava conselho para o rei Davi, ele dava conselho para o filho de Davi, Absalão. Era um conselheiro experiente, um conselheiro que falava e disse que a palavra dele era como se fosse a palavra de Deus. E a gente acompanha aí, e daí a pouco o que, que acontece? A gente vai ver que esse homem, ele vai tirar a própria vida, ele suicida também. Olha que coisa terrível. No livro de, aqui onde eu falei para os irmãos, 2 Samuel, no capítulo 17, e no versículo 23, diz assim: Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade e pôs em ordem a sua casa e se enforcou e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente vai ver aqui quem é esse Aitofel, né? Quem é esse homem, né? Foi um homem qualquer, né? Foi uma pessoazinha qualquer, foi um ignorante? Não, né? Esse Aitofel, o que aconteceu com ele nos assusta. É por isso que eu já vi caso até de pastores que tiram a própria vida, né? Eu já vi caso, né? A gente ouve aí, né? Fala assim, mas é possível um crente tirar a própria vida? Né? Tira a vida só pessoas que não é evangélico, né? Mas já vi casos aí de até pastores tirando a própria vida, que coisa terrível, né? A gente sabe que por trás de tudo isso está Satanás. No livro de João, né, no capítulo 10, no versículo 10 também, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. É claro que em tudo isso ele está por trás, né? Qualquer um de nós precisamos de vigiar o tempo todo, ter muita vigilância, ter muito cuidado, né? Porque o diabo aproveita de situações para colocar aí a depressão, né? Uma situação acontece e o diabo avança naquilo ali, colocando pensamentos de a pessoa tirar a vida, que a solução agora é dar o fim e assim por diante. Olha só para a gente vai ver alguns outros textos, eu vou tentar abreviar o máximo possível, pastor Carlos, né, pediu aí para a gente ser o mais breve possível aí, né? E é um assunto bastante longo, mas a gente vai tentar ser o mais breve possível. Mas nós vamos ver um pouco sobre esse homem. Quem era esse homem, Aitofel? Esse que, vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho. Olha, Aitofel ficou angustiado. O motivo de ele tirar a própria vida, simplesmente, ele era um conselheiro. E os conselhos dele era como o conselho de Deus. Era um conselho chave, dava certo, funcionava. Mas quando rejeitaram o conselho de Aitofel, aí ele ficou indignado, né? Aí ele foi lá, colocou primeiro, ele foi lá, colocou a casa dele em ordem, organizou tudo, né? Ó, meu filho, você vai tomar de conta disso, faz assim, faz desse jeito, né? Ó, minha filha, faz desse jeito aqui, continua fazendo assim, organizou tudo. E ele foi lá e se enforcou, né? Tirou a própria vida. Que coisa terrível. Agora vamos ver aqui quem era Aitofel. Olha que coisa interessante aqui mesmo, aqui só volta uma página aqui para trás, né? No 2 Samuel 15, 2 Samuel no capítulo 15 e no versículo 31. 2 Samuel no capítulo 15, versículo 31 diz assim:
Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuram com Absalão, pelo que disse Davi: o Senhor, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, semeás pesado, porém se voltares para a cidade, e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Sadoque e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Sadoque e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimás, filho de Sadoque, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvides. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Coisa interessante, olha que coisa impressionante. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que quando Davi, ou seja, o filho de Davi tomou o reino do pai, né, Absalão, ele também pegou os conselheiros. Davi tinha 2 conselheiros, muito forte mesmo. Né? Quando Davi ia fazer qualquer coisa, Davi pedia conselho para os seus conselheiros, né? Então, os conselheiros é que ia dar o rumo para onde Davi deveria seguir. Era o costume daquela época, né? O rei tinha que ter os conselheiros, pessoas sábias, pessoas idôneas, pessoas inteligentes ali, cheias de Deus, para poder dar os conselhos certos, experiente, para dar o conselho certo para o rei. E Davi tinha 2 conselheiros, né? Tinha o Aitofel, que era o melhor conselheiro, né? E tinha também o Uzai. E quando o filho de Davi, o Absalão, ele tomou o reino, ele vai e pega os conselheiros para o lado dele, chama os conselheiros para ir, né, uma festa que ele tinha programado, e ali ele tenta já passar os conselheiros para o lado dele. E Aitofel abraçou o convite, né? Aitofel passou a ser agora conselheiro do inimigo de Davi, conselheiro de Absalão. E agora chega o Uzai, que também era conselheiro de Davi, e corre lá e vai dar um recado para Davi. Davi, aconteceu uma tragédia, né? Então, Davi, o seu filho tomou o reino, né? E o pior, Aitofel, que era o seu conselheiro, agora passou para o lado de Absalão, né? Então, irmãos, quando Davi, sobre essa notícia, Davi tremeu na base. Davi ficou preocupado. Ele falou: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? E o que ele pôde fazer? Ele dobrou o joelho e ele orou a Deus: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Né? Não deixa, ou seja, em outras palavras, não deixa que seja acatado os conselhos de Aitofel, porque ele sabia quem era Aitofel. Ele sabia que os conselhos de Aitofel era conselho que dava certo, era conselho que funcionava, né? Mas ele orou a Deus e pediu para Deus não deixar que os conselhos de Aitofel fossem acatados. E ele usou de uma estratégia muito forte também. Ele falou: Uzai, você não vem comigo, você volta, né? Volta e vai, tenta ser conselho de meu filho Absalão, né? Fala lá que assim como você foi fiel a mim, você vai ser fiel a ele também. Em outras palavras, que Davi queria dizer: se passa por um fiel conselheiro, mas tudo que você ouvir lá, você manda recado para mim, para me livrar. Você fica lá com ele
mas você me defende ao lado dele, né? E assim aconteceu. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, eu quero ler mais um texto aqui só para a gente entender mais uma parte aqui no livro, aqui nesse mesmo, já no capítulo 16, no capítulo 16, no versículo 23, só para a gente ver mais como era o conselho de Aitofel, né? Segundo Samuel 16, versículo 23. Olha só o que a Bíblia diz aqui. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Bem, olha que coisa interessante. O conselho de Aitofel era como se fosse um Samuel, né? Um profeta Samuel, né? O conselho de Aitofel era como, tipo, os reis também tinham o costume de consultar os profetas. Ia lá e falava, consulta a Deus aí para ver se eu posso ir nessa guerra ou não, né? Então o profeta buscava de Deus e Deus manifestava ali e falava, ó, você vai, que Deus é contigo. Você não vai porque Deus não é contigo. Faça assim e assim. Então o profeta agia dessa forma. E a Bíblia fala que o conselho de Aitofel era como a palavra de Deus que era consultada naquela época, né? Olha que coisa interessante. Ele dava o conselho, né, com inspiração divina, né? Era um homem de Deus, nós podemos dizer que Aitofel era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí é onde entra o grande erro, o grande problema, né? Contra homens de Deus, ungido de Deus, não tem conselho, não tem encantamento, não tem palavra, né? Esse grande homem de Deus, esse grande conselheiro, agora ele se rebelia contra o seu Senhor, contra Davi, ungido de Deus, e ele passa por outro lado, ele passa para o lado do inimigo de Davi, do divisor do reino. E aí onde entra a falta de sabedoria. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Agora Absalão passa para o outro lado, passa para o lado errado. E agora, em vez de ele dar um conselho para defender o homem de Deus, agora ele vai dar um conselho para matar o homem de Deus, para matar o ungido de Deus, né? Então, Davi está orando a Deus para que o conselho de Aitofel não seja acatado, né? E Aitofel está dando o conselho certo para destruir Davi, homem de Deus. Louvado seja Deus. Então, a oração de Davi, ela fez mais efeito do que o conselho de Aitofel. E a Bíblia diz que quando Uzai, ou melhor, Aitofel, né, chega ali junto com Absalão, e aí eles falam assim, o que nós vamos fazer agora, né? O Absalão tinha acabado de tomar o reino do pai, o pai tinha fugido para o deserto a pé, né? E agora eles chamou os conselheiros para ver o que eles poderiam fazer. Era conselho rápido. E aí Aitofel chama Absalão e fala, olha, vai agora, chama todo o exército e vai agora, e vocês vão encontrar Davi cansado no deserto, né? E vocês vão pegar ele com toda facilidade, vai acabar com ele facilmente. Não deixa para amanhã, tem que ser agora, né? O conselho era certo, mas Deus não estava naquilo. E a Bíblia fala que Uzai, né, querendo defender Davi, ele deixou para dar o conselho dele depois, na segunda parte, e ele fala, Absalão, dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. O conselho dele não tá bom, não, tá errado. Você sabe que Davi é um cara experiente, ele não vai estar no deserto uma hora dessa. Davi vai ficar, vai dormir separado dos soldados. Davi é um homem de guerra, ele vai dormir numa gruta, num lugar mais separado, e os soldados de Davi, que fugiram com ele, são homens guerreiros, são caras que aguentam a batalha mesmo. E se vocês for só com esse pouquinho de soldado lá, vocês não vai resistir Davi, e Davi vai pelejar
o soldado de Davi vai estar lá acuado como uma raposa lá no meio do deserto, lá vai avançar para cima de vocês e vocês vai ser fracassados. E aí Davi vai voltar e vai tomar o rei. Vocês vão perder tudo, né? Agora eu vou dar um conselho bom para vocês, né? E Uzai vai com muita sabedoria falou, querendo livrar Davi, né? Olha, eu acho que você deve deixar para amanhã. Deixa para amanhã. Amanhã você manda chamar mais gente, mais soldado. Anuncia em todas as cidades, manda vir mais gente. Porque aí, com mais gente, o senhor monta no cavalão branco ali e vai na frente da batalha junto com o povão. Aí, se Davi fugir para uma cidade forte, vocês derrubam a cidade forte e pegam Davi onde tiver, né? Então, não tem terra para Davi. Eu acho que é assim que vocês devem fazer, né? Então, Absalão fala, dessa vez, acho que o conselho seu é melhor mesmo, né? Então, a Bíblia disse que ele rejeitou o conselho de Aitofel e pegou o conselho de Uzai, né? E quando Aitofel soube que o conselho dele tinha sido rejeitado, ele entrou em desespero. Ele falou, não pode uma coisa dessa. Não vai dar certo. Estou vendo que não vai dar certo. E ele entrou em desespero e ele se precipitou, né? E para tirar a própria vida, para dar um fim na sua vida, porque ele já sabia, né, que a vitória ia ser de Davi, que ele não ia prevalecer, que eles não iam prevalecer, então ele resolveu se precipitar. Bem? Então, irmãos, isso é triste, né? Porque a gente vê um homem que tinha um conselho tão sábio, era um conselheiro. Né? Hoje, às vezes, as pessoas, quando estão passando por uma situação difícil, né, chama lá o psicólogo, né? Acha que a solução para acabar com suicidas é o psicólogo, é o conselheiro, é isso e aquilo, mas, na verdade, né, nós temos que entender que a solução para resolver essa causa, né, não é o psicólogo, às vezes até psicólogo chega a tirar a própria vida. Esse Aitofel poderia ser aí hoje um psicólogo, né, mas ele acabou se destruindo também, né? Então, o que nós precisamos é, como diz a palavra de Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é um dos melhores passos. Bem, eu quero ler aqui também, né, outra história interessantíssima, né? É sobre dois suicídios que aconteceram na Bíblia, né? O suicídio de Saul e o suicídio do seu pajem de armas, né? E eu quero falar um pouquinho sobre também esses dois homens. Nós vemos aí que não morre, só para os irmãos ver que não morre, não suicida apenas pessoas simples, né? Pessoas jovens. Às vezes a pessoa acha que o suicídio só está para pessoas novas, que receberam ali um telefonema da sua namorada, um pedido para terminar o namoro, né? E aí a pessoa entra em desespero e vai ali e tira a vida. Mas não é só isso, né? A gente vê na Bíblia um homem sábio como esse, Aitofel, que chegou a tirar a própria vida. E nós vamos ver também a história do rei Saul, né, que também era um homem escolhido, né, até por Deus para reinar sobre Israel. Era um governante, era um governador de Israel. Né? Ele foi chamado para ser um governador de Israel, ele sabia administrar pessoas e já tinha muito tempo ali sobre o governo de Israel, mas chegou um tempo, né, que ele acabou se precipitando sobre a sua própria espada, né? A gente observa que as armas daquela época não eram um revólver, não era uma metralhadora, né? Era as armas dos soldados, das autoridades, dos exércitos, era espada, era flecha. Né? Então, ele, se fosse hoje, ele poderia ter dado um tiro na cabeça, né? Mas como ele não tinha ali uma arma, ele tinha a espada, ele se jogou sobre a espada, tirando ali a própria vida. Eu quero que os irmãos abram também a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 31.
1 Samuel, no capítulo 31, no versículo 3. Ou melhor, vamos ler a partir do primeiro, né? 1 Samuel, capítulo 31, a partir do versículo 1, que diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboá. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizuá, filhos de Saul. Glória a Deus. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Versículo 5 diz: Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim, faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Amém? Irmãos, eu esqueci de fazer aquela oração, né? Quando eu li o primeiro texto, mas eu vou fazer uma pequena oração aqui, junto com os irmãos, né? E vamos pedir a Deus que venha falar mais conosco, e que essas palavras, esses ensinamentos da palavra de Deus possa atingir mais pessoas, possa livrar mais pessoas que estão, quem sabe, nessa intenção de tirar a própria vida. Nós sabemos que o objetivo nosso aqui nessa live não é querer se aparecer, não é simplesmente like. O nosso objetivo aqui, né, é levar uma palavra para as pessoas, para que isso possa ser divulgado, e mais pessoas que às vezes estão com esses pensamentos ruins na mente, de tirar a própria vida, de suicidar, que esse demônio que está botando esse mau pensamento caia por terra e que Deus dê a vitória. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos aqui maravilhosos que falam sobre história de superação, tentativa de suicídio que foi impedido através da palavra de Deus, de homens de Deus, né? Então esse é o nosso objetivo, é que as pessoas possam ver essa live, né, entender que isso tem acontecido, não é uma coisa que está acontecendo apenas agora. Claro que agora está intensificando cada vez mais, mas isso já vem de muito tempo, né? De mais de 2.000 anos atrás, já acontecia esse tipo de coisa, né? E agora, nos dias que nós estamos vivendo, isso está aumentando a cada vez mais. Mas em nome de Jesus, Deus vai fazer maravilha, né? E eu creio que através dessa live, Deus vai livrar pessoas que às vezes já não tem mais esperança, pessoas que estão falando assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Né? Será? Eu acho que, né, às vezes está até com esse pensamento de tirar a própria vida, achando que vai ter uma solução tirando a própria vida, mas através dessa live, Deus vai falar com essa pessoa, e essa pessoa vai falar: não, eu já entendi qual é o caminho que eu tenho que seguir, eu vou mandar esse vídeo para meu amigo que está passando por essa situação, vou mandar para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil, e através dessa live, né, eu tenho certeza que essa pessoa vai mudar de ideia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos orar, e eu acredito que através, né, desse ensinamento, essa mensagem vai alcançar pessoas que estão pensando dessa forma, e o laço do inimigo, de Satanás, vai ser cortado em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor, meu Pai. Nós não estamos aqui, meu Deus, para querer nos aparecer. Ó, Pai, jamais nós fizemos isso.
Queremos estar aqui, meu Pai, com a mensagem do Senhor para salvar vidas. Ó Senhor, joga por terra todo demônio que tem que tentar, meu Deus, atrapalhar esse ensinamento, essa live. Nós sabemos, meu Pai, que Satanás, ele não está feliz de nós estarmos aqui, meu Pai, levando uma palavra do Senhor para as almas, para as pessoas. Oh, meu Deus, maravilhoso. Quantas pessoas têm tirado a vida? Quantas pessoas têm suicidado, têm se precipitado, achando que isso é uma solução, mas nessa noite, meu Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor repreenda esse demônio, esse espírito maligno que está colocando essa depressão profunda nessa pessoa, essa ansiedade, essa estresse, joga por terra, meu Pai, nesta noite. Nós cremos, meu Pai, que através, meu Pai, da Tua palavra, ó meu Deus, esses demônios vai abandonar essa pessoa, que essa pessoa vai encontrar na Tua palavra a solução para sair fora desse pensamento maligno, que através da Tua palavra, meu Pai, muitas vidas vai alcançar refúgio e vai alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? E amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, irmãos, olha aí, mais uma situação triste, mais uma situação terrível. Eu imagino como não ficou esse povo daquela época, como não ficou, irmãos, o povo de Israel, os familiares de Saul, os familiares do que nós lemos primeiro, os familiares de Aitofel. Que tristeza, que rombo ficou nessa família, os filhos, para a esposa, para os conhecidos, para todas as pessoas. O tanto de interrogação que não ficou para essas pessoas. Para que esse homem foi fazer isso? Quem vai cuidar da sua esposa agora? Quem vai cuidar dos seus filhos agora? E agora, por que aconteceu isso? Deus não está nesse negócio, irmãos. Né? Deus não está nisso aí. Isso é o diabo, que leva as pessoas a praticar esse tipo de coisa, sem dúvida. É Satanás, né, que vem para matar, para roubar e para destruir. E nós vemos aí um grande ungido de Deus, um homem que Deus colocou para reinar sobre Israel. Era um homem que o povo de Israel pediu para reinar sobre eles. Era um homem alto, era um homem de uma boa estatura. Eu creio que tinha uma formosura muito linda também, tinha uma presença diferenciada. Era um homem privilegiado, né? E agora esse homem chega numa situação de tirar a própria vida, né? Ele chegou em aperto. A Bíblia diz que a batalha se agravou contra Saul, e Saul, em desespero, né? Ele vê que os flecheiros estavam chegando, e ele olha para um lado, olha para o outro, os filhos dele já estavam morrendo. O Jonatas, que também era amigo de Davi, tinha sido morto. Outros filhos de Saul tinham sido mortos. Agora Davi, o filho de Saul, agora Saul está ali falando, agora é eu, não tem escapatória para mim, não tem jeito mais para mim. E agora ele começa a fazer um pensamento rápido ali, fala assim, o que vai ser de mim? Eu vou ser morto por esses malditos incircuncisos, eu vou ser morto por os meus inimigos, coisa feia, que humilhação vai ser para mim. Até na hora, né, do aperto, ele estava pensando em como o povo ia pensar, né? Ele estava pensando, ele estava preocupado com o povo, ele não estava preocupado com a salvação, ele não estava ali preocupado com a vida eterna, estava preocupado no que o povo ia pensar, querendo deixar uma reputação boa para o povo, querendo agradar a vontade do povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele entra em desespero quando ele vê que os flecheiros estavam alcançando ele entra em desespero. E ele pede para o pajem de armas dele meter a espada nele e matar. Eu quero, melhor que você me mate, né, do que os meus inimigos me matar. Porque o que o povo vai dizer? Que o rei Saul, ungido de Deus, foi morto por essas pessoazinhas, né? Olha só a arrogância ainda naquela hora. Louvado seja Deus, mas o pajem de arma fala, jamais eu vou fazer isso, né? Você não é ungido de Deus, eu não posso fazer isso contigo. E ali, irmãos, a Bíblia fala que ele mesmo se lança sobre a espada, né? E tira a própria vida. E o pajem de armas vê o exemplo dele e faz a mesma coisa. Que coisa terrível, meus irmãos, né? O pajem de arma vai e faz a mesma coisa. Então hoje, irmãos, às vezes tem gente que parece que isso é moda, né? Quando vê uma pessoa
uma pessoa grande, de sucesso, tirar a vida, aí as pessoas falam, não, eu vou fazer também, né? E tudo quer fazer do mesmo jeito, né, irmãos? Então isso aí é uma coisa maligna, é uma coisa satânica, né? A pessoa tirar a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu me admiro, eu até marquei aqui, né, o Senhor me deu, quando eu estava meditando nesse texto, o Salmo 23, no versículo 4. Olha o que o salmista Davi fala. Olha o que o ungido de Deus fala quando a presença de Deus está com ele. O salmista Davi fala assim, ó, ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Imagina Davi no lugar de Saul ali. Será se Davi iria fazer o mesmo? Será se um homem que tem o Espírito Santo, que o Espírito tá movendo na vida dele, vai fazer isso? Né? Negativo. Ele vai falar assim, olha, 1000 cairão no Salmo 91, aí no versículo 7, ele fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, né? Então, irmãos, isso é falta de fé. Tem momento na vida da pessoa que a pessoa chega a um nível de rejeição, ele já não confia mais em Deus, ele acha que Deus não pode vencer os seus problemas, ele começa a achar que Deus, que o seu problema é mais do que o poder de Deus, né? Então, nós vimos a diferença de Saul. Saul, quando estava cercado pelos inimigos no vale da sombra da morte, ele se desesperou e se jogou sobre a espada, né? Davi, pelo contrário, ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que pegar essas palavras para nós, nos momentos difíceis, né? Tirar a vida não é a solução. A solução é nós entregar a nossa vida na mão de Deus e falar, o Senhor está comigo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, né? No Salmo 91, o salmista fala sobre isso, que nós somos guardados por Deus. Nós vemos que um dos soldados de Davi, quantos dos soldados de Davi, que sozinho, um homem sozinho, enfrentava 700 inimigos e vencia, né? O que eram os flecheiros para o ungido de Deus? Né? O que era aqueles flecheiros que estavam cercando Saul, se Saul tivesse ali na presença de Deus, firme com o Senhor? Mas o que acontece, irmão? Saul, ele caiu, né, na tentação de querer agradar o povo, né, de querer dar ouvido ao povo e deixar de obedecer às ordens de Deus. E a Bíblia fala que ele começou a deslizar, começou a desobedecer o que Deus mandou ele fazer. Deus mandava ele fazer de um jeito, ele fazia de outro, né? Porque o povo, a pressão do povo, o povo falava, não, Saul, é melhor você fazer desse jeito. E ele ia lá, dava ouvido à voz do povo e deixava de ouvir a voz de Deus, e aquilo foi entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus também ele entristece com as nossas atitudes, dependendo delas, né? Ele se alegra, mas ele também se entristece. E Saul entristecia ao Senhor, e Deus resolveu, né, rejeitar Saul, falou, já que você não me obedece, né, eu vou colocar outro no seu lugar. E a Bíblia fala, em 1 Samuel, no capítulo 28, né, que Saul consulta uma feiticeira. Saul, irmãos, ele tinha o costume de consultar a Deus, tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, que ele consultava e Deus falava, mas ele não fazia do jeito que Deus mandava ele fazer. Agora, o profeta Samuel havia partido, né, já tinha morrido, né? E agora não tinha mais o profeta Samuel para consultar. E a Bíblia fala, irmãos, que Saul, ele era tão mal, né, que teve um período que ele mandou matar os sacerdotes, porque Deus falava também através do Urim, né, tinha o Tumim, Urim, eram as coisas que tinha ali nas vestes dos sacerdotes, né, que era uma forma também de se consultar a Deus. E Saul tentou ouvir a voz de Deus, buscou a Deus, né?
Mas agora Deus já não falava mais com ele. Por quê? Por causa da desobediência. Deus falava, ele não dava ouvido. Deus falava, ele não dava ouvido. Agora, quando ele estava em aperto, ele tornou a buscar a Deus. Mas agora Deus não quis falar, porque simplesmente, quando Deus falava, ele não obedecia. E a Bíblia fala, irmãos, que Saul, né, ele queria uma resposta do sobrenatural, que levou ele, né, a falar, não, então, já que Deus não quer falar comigo, eu vou partir para o outro lado, eu vou consultar uma feiticeira, porque lá também fala o sobrenatural. Né? Que coisa terrível, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem pessoas, irmãos, que tem hora que quando vem uma palavra de correção para ele não quer dar ouvido, mas muitas vezes ele quer sempre uma palavra de bênção, uma palavra que agrada a ele, né? E quando Deus não fala do jeito que ele quer ouvir, ele procura o outro lado, ele procura um falso profeta, ele procura até mesmo um lugar tenebroso, como Saul fez. Saul foi lá, não, eu vou consultar os feiticeiros, e ele foi até uma feiticeira. Olha que coisa terrível. E a Bíblia fala que quando ele chegou lá na feiticeira, ele se disfarçou, ele não foi com as roupas reais, ele foi com a roupa disfarçada, como se ele não fosse o Saul. Por quê? Porque ele já tinha antes mandado matar todos os feiticeiros, né? Ele tinha mandado desterrar todos os feiticeiros. Mas aí ele perguntou, onde é que tem uma feiticeira? E alguém falou, olha, em tal lugar tem ainda uma feiticeira, né? E ele foi disfarçado ali para consultar a feiticeira. E quando ele consultou a feiticeira ali com o espírito de adivinho, começou a falar, quem que você quer? Você quer falar com quem? Eu quero falar com Samuel. Então, falou, então vou chamar Samuel, né? E ali vem realmente, né? Veio um espírito ali em forma de Samuel, né? E contou exatamente tudo que estava acontecendo na vida de Saul. Saul falou, isso verdadeiramente é Samuel, né? Mas na verdade, irmãos, nós sabemos que Satanás ele pode se transfigurar até como anjo de luz, né? Para enganar as pessoas. Então, quando Saul ele recebe aquela palavra, como se fosse Samuel falando com ele, mas na verdade não é, porque a Bíblia fala que as pessoas que morrem não têm poder para vir aqui mais. Tanto que morre com Deus, como as que morrem sem Deus. Elas não têm poder, está lá na parábola do rico e Lázaro, né? Mas a Bíblia fala que Satanás pode sim se transfigurar em forma das pessoas, né? Ele pode se transfigurar como se fosse o profeta Samuel, pode se transfigurar como se fosse várias outras pessoas e pior, ele pode falar toda a história que realmente está acontecendo na vida das pessoas, né? E aí onde leva as pessoas a acreditar. Mas o que acontece? A Bíblia fala que quando Saul ele ia até o profeta verdadeiro de Deus, ele saiu com a palavra de vida. Vai que o Senhor é contigo, faça assim e assim que você vai ter vitória. Quando a pessoa consulta um homem de Deus, consulta a palavra de Deus, ele recebe palavra de vida, né? Mas quando a pessoa vai até um bruxo, a uma feiticeira, como Saul fez, ele saiu lá com a sentença de morte. Ele foi fraco e ele saiu mais fraco ainda. A Bíblia fala que quando a feiticeira falou com ele, olha, amanhã você vai morrer, amanhã você vai vir para cá também. Aí a Bíblia diz que a pouca força que Saul tinha acabou, ele caiu com o rosto em terra e perdeu todo o seu equilíbrio, né? Que coisa terrível. Então é assim que Satanás faz. Não adianta as pessoas, muitas vezes, por vir na igreja e Deus não dá uma revelação, perder a cabeça e querer partir por outro lado. Hoje, uma das grandes causas dos suicídios, né, tem sido a magia negra, né? A magia negra tem matado mais pessoas quase do que guerras, né? A magia negra tem matado muita gente, por quê? Porque ninguém usa perícia para... não tem perícia na terra da civil e tal que vai examinar uma pessoa que morreu de magia negra, né? E isso acontece desde muito tempo, né? Desde o passado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Tanto com aquilo que nós comemos, por onde nós andamos, né? Com as pessoas que nós relacionamos. As pessoas às vezes falam assim, mas eu não acredito nessas coisas, né? Tem gente que acha que não acreditar nessas coisas já está protegido, né? Quem não acredita nessas coisas, nada dessas coisas vai acontecer com ele,
né? Então não é assim que funciona. Não acreditar nessas coisas, não acreditar que a feitiçaria acontece, que o feiticeiro tem o poder de matar, né? Que os bruxos têm o poder de matar, é como não acreditar que numa cidade tem ladrão, né? Aí os ladrões vão achar ruim com isso, o ladrão vai falar, oh, que beleza. Ainda bem que ele deixa a porta aberta, porque ele não acredita que nós atuamos nessa cidade, né? Então, quando deixa a porta aberta, o ladrão vem e rouba tudo que a pessoa tem. Da mesma forma, quando a pessoa, irmãos, ele não acredita que o mundo espiritual existe, né? Que a macumba não mata, que a bruxaria não tem poder sobre a vida dele e tal, mas ele continua longe da presença de Deus, né? Continua, eu não acredito em Deus, eu não acredito em bruxaria, eu não acredito em nada, né? Então essas pessoas, irmãos, são presa fácil do adversário. São presa fácil porque eles não têm a proteção de Davi, eles não têm a proteção que Davi fala no Salmo 91 e no Salmo 23, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas quando a pessoa, irmãos, ele tem comunhão com Deus, ele busca a presença de Deus, né? Então ele é protegido, ele pode recitar o Salmo 91, ele fala, ó, pode fazer macumba para mim, porque Jesus é comigo, Deus está comigo, eu creio no Senhor, eu não tenho força sobre o mundo espiritual, mas o Deus que eu sirvo, ele peleja por mim. Amém? Então nós temos que ter essa fé, nós temos que ter essa comunhão com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Nós já estou quase finalizando, né, pastor Carlos? Tá bem. Já falamos bastante, mas a gente não tem como falar sobre, né, a tragédia que aconteceu com muitas pessoas no passado e também não falar as histórias de superação que a Bíblia também relata, né? Nós vamos ver que a Bíblia ela não deixa nada passar. Tanto fala coisa boa como fala coisa ruim, né? As tragédias que aconteceram lá atrás, o suicídio, que foi só derrota, foi só fracasso, né? Tá escrito na palavra de Deus também, né? É um exemplo a não ser seguido. O exemplo de Aitofel é um exemplo a não ser seguido. O exemplo de Saul é um exemplo a não ser seguido, né? Mas agora nós vamos ver aqui um exemplo a ser seguido, né? No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 25. Uma tentativa de suicídio e um livramento de Deus. Amém? Quero que os irmãos acompanhem aí. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 16, no versículo 25. Amém? Graças a Deus. Tá aí, né, irmãos? Atos 16, no versículo 25, nós vamos ver que uma história de uma tentativa de suicídio. Um suicídio que não aconteceu, porque teve uma intervenção divina, né? Teve uma intervenção de um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem pessoas que estão numa situação difícil, irmãos, né? E Saul, voltando lá atrás, Saul estava numa situação difícil. E em vez de ele procurar, ainda tinha homens de Deus na terra. Ele poderia ter procurado os homens de Deus. Ele poderia ter procurado Davi. Pelo contrário, ele estava perseguindo aquele que poderia ajudar ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi procurar o lado errado. Ele foi procurar uma feiticeira. Então, irmãos, aqui está o conselho para quem quer livrar-se do suicídio, para quem quer livrar sua família do suicídio. Faça o que a Bíblia ensina, né? Não faça o que Saul fez, não. Tem pessoas que estão passando uma situação difícil. Aí eu vou lá na macumba, eu vou lá no espiritismo, eu vou lá não sei aonde, vai lá e sai de lá pior do que a forma que entrou. Mas aqui está a palavra de Deus, né? Procura homens de Deus, procura pessoas de Deus, mulheres de Deus, procura gente cheia do Espírito Santo de Deus, como Paulo e Silas aqui. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, Atos 16,
no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, olha o que ele fez. Tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. No versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Que maravilha, que história linda, né, pastor Carlos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que história interessante, irmãos. Nós vimos aqui, irmãos, que Paulo e Silas, eles não eram ladrão. Eles estavam presos, mas eles não eram ladrão. Eles estavam presos, mas eles não eram criminosos, né? Eles estavam presos por causa do evangelho de Jesus Cristo. Porque quem serve a Deus passa perseguição. Quem prega a verdade, quem vive a verdade, às vezes é perseguido. Por começar, por Jesus, né, o Salvador. A Bíblia diz que na boca dele não houve pecado, não houve engano, não houve mentira. E mesmo assim, ele foi morto junto dos malfeitores. Ele foi crucificado como malfeitor. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam, né, nessa cidade, nesse período aí, só resumindo aqui, né, um pouquinho para os irmãos que não conhecem entender a história, né? A Bíblia fala que eles chegaram numa certa cidade ali, e ali estava pregando, estava orando, né? Estava indo ali para oração, de repente eles encontram uma mulher com espírito de adivinho, né? Era como aquela que Saul teve ali aquele contato, né? Aquela mulher com espírito de adivinho. E quando aquela mulher que tinha o espírito de adivinho viram Paulo e Silas, ela abriu a boca e falou assim: olha, esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo, ela estava falando exatamente a verdade, né? É isso que muitas vezes confunde as pessoas. Não, mas a Bíblia não fala que o diabo é mentiroso, né? A Bíblia fala que o diabo, irmãos, ele é enganador, né? Ele é mentiroso, sim, mas ele também é enganador. Ele usa da verdade, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão e buscando quem possa tragar. Então ele sabe as coisas. A Bíblia fala que ele sabia tudo sobre a vida de Jó, né? Então o diabo ele sabe muita coisa, né? E a Bíblia fala que Paulo, muitos dias, ele via aquilo acontecer e não fez nada. Ele ia e voltava, ia e voltava. E aquilo foi perturbando ele com o decorrer do tempo, e ele resolveu falar: não, mas está errado. Daí a pouco eu creio que ele percebeu ali aquela mulher dando lucro para as pessoas nos jogos, né? Ela não somente falava que eles eram homens de Deus, mas daí a pouco estava lá envolvida com o jogo, dando lucro para os senhores daquela cidade, quem sabe no baralho, quem sabe adivinhando as cartas, né? Olha, a carta que ele tá lá na mão é assim, assim, assim. E o cara fala: ó, ganhei, né? Isso a carta que você tá e tal. Então ela dava, a Bíblia fala que ela dava muito lucro para o senhor daquela cidade. E a Bíblia diz que Paulo, vendo aquilo, resolveu, falou: não, tá errado, né? Isso não tem, Deus não tá nesse negócio. E Deus deu para Paulo o discernimento que aquilo nada mais era do que um espírito maligno que usava aquela jovem. E Paulo expulsou aquele espírito maligno daquela mulher.
E quando ele expulsou aquele espírito, os senhores daquela cidade, né, ficaram preocupados, falou, agora nós não ganhamos mais dinheiro, né? E eles se levantaram e reuniram e chamaram os magistrados, os senhores daquela cidade, as autoridades, e denunciaram que Paulo estava perturbando os seus costumes, que Paulo estava perturbando a sua cidade, né? E através disso conseguiram prender Paulo e Silas, né? E Paulo ali, aproveitando ali a oportunidade para pregar para os presos, para louvar e testemunhar de Jesus dentro da cadeia, né? E ali os presos ouviam Paulo, e quando a Bíblia fala aqui que quando Paulo orava, amarrado no tronco ali, orava e cantava louvores a Deus, que maravilha! A Bíblia diz que houve um terremoto e as prisões se abriram, né? Todas as prisões, as portas da cadeia se abriu, né? E ali é um milagre muito grande, coisa linda, né, irmãos? E a Bíblia fala que o carcereiro estava cochilando ali, estava dormindo, quem sabe? De repente, quando ele vê o terremoto acontecer e quando ele vê que as portas estavam tudo abertas, ele vê que, meu Deus, os presos foram embora. E agora? Né? O que vai ser de mim? Eles vão me acabar comigo, vão tirar a minha vida. Ele se encontrou em aperto. Né? É nessas horas que a pessoa fala, faz uma rápida análise como não vai ser o castigo de Roma, como não vai ser o castigo dos meus superiores contra mim, vai ser muito forte, né? Vai ser demais o castigo. E ali ele tomou aquela rápida decisão de se jogar sobre a espada e tirar a própria vida, seria melhor do que ser castigado pelos seus superiores, por levar o nome e a infâmia de que ele cochilou e deixou os presos embora, né? Mas a Bíblia fala que Paulo gritou lá de dentro da prisão e falou: não faça isso, né? Porque nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, né? Louvado seja Deus, e estamos aqui. E aí ele ficou trêmulo e entendendo ali o mistério de Deus na vida daqueles homens, dos homens de Deus, de Paulo e Silas. Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para me ser salvo? O que eu tenho que fazer para me salvar? E Paulo disse para ele: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que naquela mesma hora da noite, ele vai lá, tira Paulo e Silas de dentro da prisão, né? Agora ele mesmo que vai lá, né? Com a autoridade que ele tinha, irmãos, ele tira Paulo e Silas da prisão e leva e chama eles para, eu quero batizar, né? E Paulo e Silas vai ali para o rio, né? E ali eles se batizam. Louvado seja Deus. Não sei se era o rio, não sei como é que era ali o ambiente, mas a Bíblia fala que naquela mesma hora da noite, ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele se batiza e ele leva o evangelho ali também para sua família, coisa maravilhosa. Irmãos, se fosse hoje, nos dias que nós estamos vivendo, esse carcereiro, ele não seria chamado de carcereiro, ele seria chamado de um policial penal, né? Hoje já não é mais carcereiro, quem cuida dos presos é os policiais penal, né? Então, se hoje fosse nos dias atuais, ele não usaria uma espada, ele usaria uma arma, uma 12, um revólver, uma pistola, né? Era isso que ele ia usar para tirar a própria vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a Bíblia manda nós orar pelas autoridades, né? Nós precisamos de orar, porque eles têm pressão constante. Essas pressão que tinha antigamente, hoje continua até hoje ainda, né? As autoridades passam por pressão psicológica e nós, a Igreja do Senhor, precisamos de orar sim por essas autoridades para Deus dar o grande livramento. Amém? Pastor Carlos já vai aí para quanto tempo já? Eu acho que está indo já por uma hora. Uma Meu hora Deus mais ou do menos. céu. Hora boa, mas tá Passa gostosa, muito a palavra tá, meu Deus do céu, tá profundo mesmo. Estou vendo que o povo tá alimentando, o povo tá recebendo, viu? Então pode concluir tranquilo. Tá bom, pastor? Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, o que eu sei que ainda tem, né, um dos suicidas mais conhecidos da Bíblia, né, que a gente ainda nem chegou a comentar sobre ele, né, mas só para a gente concluir, né, nós sabemos que um dos suicidas mais falado e mais comentado na Bíblia chama-se Judas Iscariotes, né, aquele homem que traiu Jesus ali por 30 moedas de prata. A gente vê aí até mesmo
os católicos, né, quando chega ali numa certa época do ano, eles fazem um Judas ali, né, e como se fosse um espetáculo, eles fazem um bonecão ali, muito grande ali, e amarra ali na minha cidade, desde pequeno eu cresci vendo essas coisas, né, eles quando, que é aqueles dias da Semana Santa, né, aí quando terminava a Semana Santa, no sábado de aleluia, né, ali Tem eles sempre. faziam um bonecão. Oi? Com certeza você já fez muito isso também para tentar, né? A gente participava, né, dessas coisas, brincava ali e tal, era para a gente achava aquilo uma diversão, mas na verdade muitas vezes nós nem sabia muito bem o que que era aquela história, né? Por que que fazia aquilo, né? Mas ali pegava-se um boneco, amarrava uma corda no pescoço, quando amanhecia o dia, né? No sábado de aleluia, ali tinha um bonecão lá espendurado, né? E ali, quando era noite, eles pegavam aquele boneco e começava a fazer o testamento, ó, aí o meu chapéu vai para fulano de tal, alguém da cidade, o meu sapato, eu deixava um testamento escrito e a pessoa ia ler o testamento, o que que o Judas estava deixando para o povo, né? E ali virava uma algazarra, uma festa e tal, aquela coisa toda, né? Mas na verdade, olha só que tragédia, né, que aconteceu, né? Então, nós sabemos que Judas Iscariotes, né, ele foi também um suicida, né? E pior, né? Jesus fala, né? Aqui eu vou até ler aqui rapidamente aqui um versículo onde fala sobre onde o Judas Iscariote, o que que Jesus diz, né? Que era melhor ele não ter nascido, do que ter feito o que ele fez, né? Vamos ler aqui no livro de Mateus, louvado seja Deus. Mateus no capítulo 27. Ou melhor, irmãos, vamos ler, já para a gente adiantar aqui, só para concluir, Mateus 26, né, versículo 23. Mateus 26. E 24, né? Glória a Deus. Então, aqui nesse texto vai falar sobre a traição de Judas, né? Então, Jesus vai falar aqui sobre quase que uma sentença do que trai a ele. Olha só, no Mateus 26, versículo 23 diz assim: E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Olha só o que Jesus fala. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Que coisa terrível, né, irmãos? Bom seria para esse homem que não houvera nascido. Agora, os irmãos, prestem atenção que o castigo de Judas não veio aqui na terra. Que o castigo de Judas não foi aquela coisa assim que Judas ficou sofrendo as mínguas, não. Né? Mas Jesus está falando aqui, bom para esse homem não tivesse nascido. Né? Agora, presta atenção. Judas, quando ele soube que Jesus tinha sido condenado por causa e que ele tinha feito parte, que ele traiu o mestre, né? Ele nem pensou em se humilhar, de pedir perdão. Pedro também traiu o mestre, né? Nós vemos ali como a Bíblia é interessante, a palavra de Deus. Porque naquela mesma ocasião, Jesus falou: ó, Pedro, você vai me trair, né? Antes que o galo cante, você, Pedro, vai me trair 3 vezes, né? E Pedro falava: jamais, ainda que todo mundo traiu, eu jamais vou fazer isso, né?
E aí Pedro, a Bíblia chega a dizer que Pedro chegou a espraguejar Jesus, a dizer, eu não conheço esse homem, não sei nem de onde esse homem é. E espraguejou Jesus durante 3 vezes, né? E a Bíblia fala, irmãos, que Judas Iscariotes havia feito um pecado semelhante, né? E a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro caiu em si, o que Pedro fez? Foi se enforcar. Pedro poderia ter feito a mesma coisa. Falou, eita, acabou minha chance, acabou minha oportunidade, eu não tenho mais chance. A Bíblia diz que Pedro teve um remorso muito triste, uma angústia muito grande, e Pedro tinha tudo para tirar a própria vida, mas a Bíblia fala que Pedro saiu e chorou amargamente, arrependido. Oh, meu Deus, será que o Senhor me perdoa? Tem misericórdia, né? E quando Jesus apareceu para Pedro, né? Ele confortou Pedro. Pedro, você me ama mais que os outros, então apacenta minhas ovelhas, né? Pedro, você me ama mais que os outros, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama mais que os outros, apacenta minhas ovelhas. Né? Então nós entendemos que Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, mas também confessou 3 vezes novamente, né? E ele acreditou no perdão, ele acreditou na misericórdia de Deus. Por que Judas não fez a mesma coisa? Por que Judas também não fez, não acreditou no perdão, Senhor, me perdoa, né? Ele poderia, Jesus ainda estava vivo, ele poderia ter partido lá para cima e pedido Jesus perdão na presença de todos ali, né? Ele tinha alcançado a misericórdia de Deus, mas ele não queria se humilhar, né? Ele não queria dar o braço a torcer, não, é melhor eu tirar minha vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele foi lá, achou que a solução seria tirar a própria vida. E a Bíblia fala que melhor, Jesus falou, olha, vai acontecer, mas melhor para essa pessoa que me trai, que ele não tivesse nascido. Isso é verdade, irmãos. Então, Judas não sofreu aqui na terra, mas ele tirou a própria vida. Para onde Judas foi, então? Né? Mas antes não tivesse nascido. Para onde vai a pessoa que tira a própria vida? Para onde Judas foi? Será se Judas foi para o céu? Né? Se Judas tivesse ido para o céu, Jesus jamais teria falado uma coisa dessa. Melhor para ele não tivesse nascido do que nascer e fazer uma coisa dessa. Então, irmãos, com certeza, as pessoas que tiram a própria vida não vão para o céu. Nas pessoas que tiram a própria vida, né? Eles não vão. A mesma Judas é um exemplo. Judas tirou a própria vida. Ele se precipitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não faça isso, né? Mesmo que as coisas apertam, mesmo que a igreja se levanta, mesmo que o líder, mesmo que você traiu, mesmo que você fez o que for, né? Mas acredita no perdão de Deus. Não seja como Caim. A Bíblia diz que Caim, quando ele matou o seu irmão, ele falou, maior é o meu pecado do que o que se pode perdoar. Então Caim estava botando limite no perdão de Deus. Nós não podemos botar limite no perdão de Deus, né? A Bíblia fala que Davi, ungido de Deus, né, quando ele vacilou lá, ele foi lá e matou Urias, um soldado fiel, e ele caiu no adultério com a mulher de Urias e matou um soldado fiel dele, mas mesmo assim o Senhor perdoou Davi, né? O Senhor perdoou o filho pródigo, que desperdiçou tudo com as meretrizes, né? Então Deus, ele está de braços abertos para perdoar o homem. Pode ser o pecado que for, não deixa o diabo colocar na mente, não tem jeito para você, não tem mais solução, agora tira a própria vida que vai dar tudo certo. Não vai dar certo, né? A pessoa que tira a própria vida vai para o mesmo local onde Judas Iscariotes foi. É isso que a Bíblia nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos tirar, aconselhar ninguém, né? Não tira a vida que vai dar certo. Isso é um conselho maligno. Esse é o conselho das trevas. E nós precisamos de entender que se a pessoa fez qualquer coisa errada, pode ter certeza, né, que o Senhor tem perdão, né? O Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tá aí, né, irmãos, esse estamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe o pastor Carlos, né? Que Deus abençoe os irmãos que ficaram conosco até agora, né? A gente não tem tanta prática assim de fazer as lives, né? Eu não tenho, né, pastor Carlos, porque a gente
teve essa oportunidade, acho que essa é a segunda vez, né, que o pastor Carlos está dando essa oportunidade para a gente, mas a gente quer, sim, né, fazer alguma coisa para Deus, né, e tentar trazer um pouco de conhecimento, né, que Deus tem nos dado, as experiências que a gente tem passado na vida, para os irmãos, né, para que alguma pessoa possa tocar alguma pessoa, né, e que alguma pessoa, né, que esteja passando por uma situação difícil, que não siga os exemplos errados que a Bíblia fala, o exemplo de Aitofel, o exemplo de Saul, o exemplo de Judas Iscariotes, mas siga o exemplo de Pedro, que poderia ter tirado a vida e não tirou, siga o exemplo que acreditou no perdão de Deus e alcançou o perdão de Deus e ainda alcançou um cargo excelente na obra de Deus, siga o exemplo do carcereiro, né, que seguiu o conselho de Paulo, do apóstolo Paulo, do homem de Deus, de Paulo e Silas, né, e ali o que era uma tragédia se tornou em bênção, né, Deus transformou a maldição que ia acontecer com ele em bênção, naquela mesma hora da noite ele alcançou a salvação, ele alcançou a salvação da sua família, que coisa maravilhosa, né, então essa palavra que eu deixo aí para os irmãos, né, que os irmãos possam refletir sobre esses ensinamentos aí da palavra de Deus, que Deus abençoe aí, nosso pastor Carlos. É forte, Brasil! Glória a Deus! Ô, pastor Cláudio, irmão, já tem prático, rapaz, nas lives já, pode abrir um canal aí também. Glória a Deus. Pastor Cláudio, que benção, graças a Deus, esta palavra veio, uma palavra revelada, uma palavra do coração de Deus, e será um meio pelo qual Deus vai salvar, está salvando, vai salvar muita gente aí ao longo desses dias, né? É interessante demais, pastor Cláudio, é interessante demais porque é o mal do século, né? O mal do século, muita gente sofrendo, muita gente enfrentando aos escondidos. Eu tenho certeza que esta palavra é como se Deus tivesse, é uma visão, é um chamado de Deus, é um chamado de Deus. Então, diante disso tudo, eu sei que eu não preciso acrescentar mais nada. Deus falou muito conosco, né? Com uma palavra assim bem clara, profunda, com profundidade, com muita clareza, né? Eu só queria falar mesmo para os irmãos, você que está na presença de Deus, talvez está sofrendo algum tipo de opressão, toma posse desta palavra. O Senhor tem a cura, o Senhor tem o renovo, o Senhor tem a restauração para a tua vida. E para aqueles que nunca tomou a decisão de aceitar Jesus como teu Salvador, nós vamos fazer um apelo aqui agora para você aceitar Jesus, para você, independente de onde você estiver nos assistindo agora, independente da situação, do estado que você está vivendo, aceite a Cristo. Faça como este prisioneiro, ou melhor, aquele guarda, né, aquele responsável da prisão, o carcereiro, ele perguntou o que ele tinha que fazer, o que ele precisava fazer. Paulo entregou a senha, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, aceite Jesus como teu Salvador. E nós vamos fazer a oração, pastor Cláudio. Eu gostaria que o irmão fizesse a oração de entrega para as pessoas que, graças a Deus, Deus tem salvado muitas almas aqui, pastor Cláudio. Às vezes, nem faço uma pena e tem gente comentando nos comentários, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Então, tenho certeza que nesta noite também não será diferente. Aí, faz oração para nós aí, pastor Cláudio, com as pessoas que querem aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus. Então, se você está aí nos ouvindo, né, e se essa palavra te alcançou nesta live, nesta noite, entrega a sua vida para Jesus, né, e levanta suas mãos aonde você estiver e fala assim comigo: Senhor Jesus. Fala comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu único Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida no céu e sela com teu sangue. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, me ajude a ser liberto dos vícios, liberto das drogas, liberto das bebidas, liberto de tudo aquilo que não te agrada. Perdoa os meus pecados e me ajude a ficar firme na tua presença até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que eu partir dessa vida. É o que eu te peço agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer uma oração por você que está entregando a sua vida para Jesus, e se você aceitou Jesus, né, você confirma aí, né, e fala
né, que você entregou a sua vida para Jesus, né, e nós vamos orar ao seu favor. Querido Deus e eterno Pai, nessa oração, Jesus, nós apresentamos as pessoas que estão ao alcance dessa voz. Jesus de Nazaré é o meio que o Senhor nos deu, uma forma que o Senhor nos deu de nós podermos evangelizar as pessoas, evangelizar as almas. Ó, Pai, quantas pessoas estão sofrendo, quantas famílias destruídas, quantas famílias fracassadas neste momento, por causa, meu Deus, de um suicídio, de alguém da família, de um filho, de uma filha, de um pai de família, de uma mãe de família, meu Pai. Ó Deus, e quantas pessoas, meu Pai, que estão, às vezes, até pensando em fazer a mesma coisa, mas que nesta oração, Pai, o Senhor entra com a providência divina, entra com a intervenção divina, assim como Paulo, meu Deus, agiu ali, meu Deus, na vida daquele carcereiro, que da mesma forma essa palavra, essa voz, possa chegar a essa família que está passando por essa dificuldade, por essa situação difícil, e as correntes do inferno sejam quebradas, e que entra salvação nesta casa, que entra salvação nessa família, meu Pai. Nós te pedimos nesse momento, meu Pai, e nós cremos na vitória, que essa pessoa vai largar essa corda, vai largar esse copo de veneno, vai largar esse pensamento maligno que o diabo tem colocado na sua mente e vai entregar a vida para o Senhor. O Senhor vai fazer uma obra grande na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa criança, na vida do ouvinte desta oração e desta palavra. É o que nós te pedimos agora, em nome do Pai, em nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Jesus. Graças a Deus.